Quem conversa agora ao vivo, em áudio e vídeo na rádio que virou TV, meu amigo Edgar Miguel, conversando com você, ouvinte Jovem Pan. Edgar, boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo, querido. Edgar, tô sem seu áudio aqui. Edgar? Sem o áudio ainda, Pinguim? Tá me ouvindo? Agora estou te ouvindo, agora sim. Tá me ouvindo? Agora sim, boa tarde, Edgar. Boa tarde, Pitoli, todos daí, como vão? Tudo ótimo e você? Tudo bem também, muito bem, graças a Deus. Seja bem-vindo mais uma vez, viu, Edgar? Obrigado. Vamos lá, Éden Duarte. Provocação do dia. Frase de Mahatma Gandhi, depois eu explico o motivo. Não há caminho para a paz é o caminho. Isto porque hoje, 17 de setembro, é comemorado o Dia da Compreensão Mundial. A data tem o objetivo de conscientizar as pessoas sobre uma das principais características que a humanidade deve ter para que haja o máximo de paz no planeta, a compreensão. Esse é o tema de hoje, Edgar Miguel. Aliás, então deixa eu já emendar, lembrei de São Francisco de Assis, compreender que ser compreendido. Pois é. Perfeito, perfeito. Puxa, mas que grande tema, hein, Éden? Meu Deus, eu não sabia que hoje era o Dia da Compreensão, não sabia que havia um dia para isso. Deveria ser um dos dias mais importantes do ano, porque a compreensão, no meu entendimento, é a grande ferramenta, a maior talvez, que a gente tenha, não a maior, mas é uma grande ferramenta para que a gente viva de uma forma coerente, em busca dos nossos grandes objetivos, dos nobres objetivos que a gente pode ter, e compreender essa ferramenta de análise, né? E mais do que compreender o mundo, que é uma prática talvez relativamente comum, mas compreender a si mesmo. Eu acho que nós somos essa área da vida que é muito mais inexplorada que o fundo dos oceanos, do que a lua, do que tudo, sinceramente. Aliás, hoje pela manhã conversamos com a Jerusa Smith, que tratou sobre a demência, tratou sobre o mal de Alzheimer, a doença de Alzheimer, que na próxima segunda-feira também é lembrado, um dia, né, de orientação, de informação sobre. E ela deu um número aqui que eu confesso que fiquei espantado. Cerca de 60% dos casos, ninguém sabe a origem, ninguém consegue identificar de onde vem problemas com relação à demência, né, com relação ao próprio mal de Alzheimer, não sabe se é genético, não sabe se é o ambiente. Por que eu tratei disso, Edgar? Se nós somos esse verdadeiro mistério, se a gente não usar da compreensão para tentar, pelo menos, mitigá-lo, né, para onde vamos, né? Exato. Então, veja, olha só, a primeira coisa que a gente faz em todo tipo de trabalho é fazer um diagnóstico, é entender o terreno, né, é analisar o contexto. Isso é uma prática comum, principalmente no âmbito profissional. Agora, e na vida, né? Já foi dito que a maior empresa que nós temos somos nós mesmos, é a nossa própria vida. E essa empresa não pode falir, né, porque senão a nossa vida estará falida. Agora, a gente investiga muito pouco, compreende muito pouco. O esforço de compreender, tão magicamente colocado por Francisco de Assis, é entendido como sendo uma mera prática religiosa. E veja, primeiro, prática religiosa já não é pouco, tá certo? Já não é algo que a gente deve desprezar, mas eu entendo que ela é mais do que isso, ela invade outros âmbitos da nossa vida. Ela é uma ferramenta de condução de vida, no meu entendimento. Quando você busca compreender, você inclusive invade a questão até da arte da guerra. Um dos itens lá da arte da guerra é você compreender o seu inimigo. Estou falando da arte da guerra. É compreender o terreno, é você tomar cuidado com as suas próprias ansiedades, ou seja, compreender a si mesmo. Então, saindo do âmbito da arte da guerra, que eu não quero entrar nessa questão de guerra, o desafio que é viver bem, porque viver é fácil, né? Viver bem é que não é, né? Envolve você compreender o que está acontecendo com você. Por que você mais reage do que age? Por que é que você
estabelece um objetivo e no dia a dia faz ações completamente contra o próprio objetivo e, portanto, contra o seu próprio bem-estar. A não compreensão do que acontece dentro da gente é absolutamente destruidor, porque você age praticamente que comandado pelas situações sem sequer compreender por quê. Muitas vezes sem sequer perceber que é completamente controlado pelas circunstâncias, né? É exatamente nessa linha que eu faço minha outra pergunta, Edgar. Compreender o mundo e não se anular para poder se encaixar no mundo, não seria isso? Primeiro eu me compreendo para poder me enxergar dentro de onde estou, o que devo fazer, mas não me anular para que outras pessoas digam para mim, olha, você nasceu para fazer isso ou você deve fazer isso, e você simplesmente se anula. A compreensão é diferente da anulação pessoal, não é isso? Considero que você disse brilhante. A gente já falou aqui a respeito do conhece-te a ti mesmo e passa necessariamente por compreender a si mesmo. Né? Esse conhecer de Sócrates não é dar uma olhadinha, né? Vou dar uma olhadinha. Né? É como se você olha um terreno, um mapa. Não, é muito mais que isso. Você precisa compreender os seus mecanismos, como é que você funciona. E quando você faz isso, você reforça a própria identidade e realmente começa a ter poder, real poder, para conduzir a sua vida e não ser conduzido. A gente que vive nesse momento, nessa era das redes sociais, onde o nível, o poder de influência que pessoas que não temos ideias de quem sejam podem nos influenciar poderosamente, se eu não tenho a minha identidade firme, o mais claramente definida, se eu não compreendo como eu funciono, inclusive se eu não compreendo os meus pontos fracos, as minhas fragilidades, as minhas tendências, os meus impulsos interiores, eu sou facilmente um joguete. Por quê? Porque eles compreendem o meu ponto fraco. Eles percebem na minha forma de agir no mundo, nas redes sociais, na internet, em qualquer parte, meus hábitos de compra, de comportamento, de expressão, de opinião, eles sabem quais são meus pontos fracos. Sabem mais do que eu, muitas vezes. O que é um absurdo completo. Né? Então, assim, eu gosto de ficar com o pé atrás diante das pessoas que querem me dizer o que eu devo fazer, que querem me dizer o que é bom para mim. Sou eu que preciso saber o que é bom para mim. Sou eu que preciso definir o que é uma oportunidade ou não é uma oportunidade. Porque, vejamos, só é uma oportunidade se o que está acontecendo me leva até onde eu quero chegar. Então, o que você disse é muito sério, é muito importante. E, mudando um pouco o viés da nossa conversa, aproveitando aí a deixa, eu quero fazer uma ressalva. Compreender-se, importante, para que a gente possa compreender o outro, lembrando que compreender o outro não quer dizer concordar com o outro. Quer dizer apenas você compreender o que está acontecendo. É você encontrar uma explicação para o que está acontecendo ou para o que o outro fez. Não é procurar uma justificativa. São coisas completamente diferentes. Edgar, eu fui pegar o significado e a origem da palavra, e compreensão significa um processo psicológico que indica o entendimento do significado de algo, né? Aí ainda tem que significa, entre outras coisas, alcance, capacidade, conhecimento, enfim. Aí ontem, coincidentemente, eu vi um post na internet, achei bastante interessante. E acho que vai ao encontro do que você está dizendo com relação a compreender ser diferente de concordar. Mas para isso você precisa ouvir, não é? Aí estava, o post dizia assim, num diálogo, você está ouvindo, prestando atenção no que o outro diz, ou simplesmente esperando a sua vez de falar? Bem, não dá para compreender o outro sem você ter o máximo de informação. Sim. E ouvir o outro te dá um conjunto gigantesco de informação. Né? E ouvir
Pittoli, já foi dito que ouvir pode ser um dos mais importantes atos de amor. Porque ouvir é permitir que a outra pessoa seja. Entende? Que ela esteja no mundo, que ela se manifeste, que ela se expresse. E para você ouvir de verdade, e aí já sabemos, ouvir não é não falar, não é ficar quieto. Ouvir é se despir de si. Ouvir é você baixar os seus preconceitos, os seus conceitos. É você abrir espaço para que o mundo do outro aconteça dentro de você. É para você abrir a possibilidade de um outro nível de percepção do que é o mundo do outro. Então, ouvir é uma das coisas mais fascinantes que existe, mais poderosas que existe. E ela é uma expressão de amor de verdade. Quando você para tudo para ouvir uma criança, você está dizendo a ela que você se preocupa com ela. A atenção que você dá, você congela os seus interesses, porque ela se torna o seu interesse. Quando você faz isso com qualquer pessoa, com um adulto, com um idoso, com qualquer pessoa, com você mesmo, quando você para se ouvir internamente, você está fazendo um profundo e complexo ato de amor. Por isso que essa palavra está na oração de São Francisco, porque ela é muito poderosa e nós precisamos aprender a usá-la. Edgar, eu não vou me lembrar qual o ano, provavelmente 92, 93, estava começando a falar no rádio. Já estava no rádio, mas eu estava nos bastidores, precisava ser maior de idade para poder falar no rádio. E eu fui falar no rádio. E eu falava na 94, na manhã de domingo, num programa que fez muito sucesso, que era o Programa da Galera. A galera era um termo novo, que vinha do Rio, aquela coisa toda. E Programa da Galera. E eu atendia telefone, o tempo todo era telefone, imagina, não tinha internet, não tinha celular, né? Era telefone fixo para telefone fixo e bola para frente, tinha ligações de orelhão, aquela coisa toda, né? E me lembro que numa manhã de domingo, chegou para mim um anúncio na rádio, para eu fazer um anúncio, chegou para mim lá, um pedido de doação de sangue. Não foi aquele que me motivou a ir doar, não. A história é outra. Onde eu quero chegar. Chegou um pedido de doação de sangue, urgente e tal, naquele momento, eu não me lembro o que era exatamente, se era um acidente, enfim. E eu sei que no final do programa, ao meio-dia, tocou o telefone da rádio, era o pessoal lá do hospital agradecendo, enfim, as doações que aconteceram, as procuras, eu não me lembro exatamente, mas onde eu quero chegar? Naquele dia, a hora quando eu saí do ar, imagina, eu tinha 18 anos, Edgar. Eu vou fazer 46 daqui a 10 dias. Eu tinha 18. E eu me lembro perfeitamente da minha gratidão, porque eu falei, caramba, eu não estou falando no rádio. Estão me ouvindo falar no rádio. Eu pedi doação de sangue e eu consegui doadores. Então, veja, eu não estou falando no rádio. Estão me ouvindo falar no rádio. E desde então eu tenho uma gratidão pelo meu ouvinte. Quando a gente pede doação e chega na rádio, quando é a cesta básica que a gente pede aqui chega. Porque se chega aqui o que eu pedi, é porque alguém me ouviu, Edgar. E não tem nada mais gostoso que isso, Edgar. Gratificante. Eu queria até só Sabe por quê, Pittoli? Sabe por que você diz que não tem nada mais gostoso? Não tem mesmo. Porque você se considera existindo no mundo. Isso, exatamente. Quando alguém te ouve, significa que você é visível, concorda? Eu não falei, alguém me ouviu, que é melhor. Falar eu falo, mas alguém me ouviu. Porque muita gente fala e ninguém ouve. Exatamente. Tá certo? Ou seja, essa pessoa, se ela não falar ou falar, não vai fazer diferença, é o que ela pensa, certo? Certo. E o importante então, ouvir é um ato de amor. E causem, não somente em você, em todos, essa sensação fantástica que você se referiu. Só queria complementar no sentido de que o Pittoli entendeu e a partir daquele momento se tornou um instrumento, voltando para o nosso querido amigo São Francisco de Assis, um instrumento de ajudar as pessoas a compreender a dificuldade de um outro, que eles não estão vendo, que eles não sabem quem é, e ele traduzir a necessidade de alguns para outros, sendo ele o instrumento, sendo ele o caminho, e o rádio sendo esse instrumento, sendo esse caminho. É muito importante a gente compreender isso também, né, de que nós, naquele momento, nós não somos maiores que nada, nós só somos um caminho. E ser caminho é muito importante também.
Puxa, fantástico, Éden. Você está falando do outro lado de compreender, né? Porque quem fala realmente querendo ser compreendido, na sua essência, fala diferente. Por quê? Porque o ponto focal, a parte mais central do diálogo está no ouvinte. Porque a preocupação é falar de tal forma e somente de tal forma que ele compreenda. E muitas vezes eu preciso ter um ouvido muito aguçado para saber falar o que o meu público ouve, é capaz de ouvir. Né? Então, assim, o falar nunca pode ser uma via de mão única. É preciso estar atento. Então, dá para observar a capacidade de observação do próprio Pittoli, né? O cuidado com que ele ouve determinadas coisas, os pontos que ele pega numa fala. Né? E isso significa uma capacidade de ouvir. Né? Então, quando falamos querendo ser realmente, essencialmente, verdadeiramente compreendido, somos capazes de falar diferente, porque o ouvido é o ponto principal da conversa. Me lembrou político falando na tribuna, né, o juridiquês incompreensível quando se trata da população, né, e incomoda demais, né, imaginar que a pessoa fala com o objetivo de não ser compreendida, né, Edgar? Exatamente. A proposta é outra, o objetivo é outro, né? Existe alguma eficácia nessa narrativa, vamos falar assim, mas não tem muitas vezes a ver com a compreensão, né? E é tão importante a compreensão, o esforço de compreender, que está lá em São Francisco. Né? Porque, de fato, e aí é um outro aspecto, é muito mais importante, e aí é uma coisa que a gente arrepia, é muito mais importante compreender que ser compreendido. Agora, cabe a todos nós descobrir por quê. Porque eu acho que, principalmente quer dizer, a oração de São Francisco inteira ela é difícil, né? Ela é um desafio, e nesse ponto também é. A grande questão é, São Francisco, me explica, por que é mais importante compreender que ser compreendido? Por quê? Já que é tão bom ser compreendido. Né? Todo mundo fica tão contente, é tão satisfatório ser compreendido, mas por quê? Que é melhor do que ser compreendido, é melhor compreender, dar isso ao outro. Por quê? Isso é um desafio que todos nós, cada um de nós vai precisar descobrir para viver bem. E é sempre bom te ouvir aqui na Jovem Pan, Edgar. Boa semana. Poxa. Muito obrigado, muita luz no coração de vocês, uma alegria, um prazer, um privilégio, um presente estar aqui. Grande abraço. Para nós também. Obrigado, Edgar Miguel, 3 horas e 43 minutos.